Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal Smart Crypto. Hoje vamos falar sobre Bitcoin, Ethereum, Solana, Chainlink e muito mais. Já aproveito para pedir o seu like e que você se inscreva no canal. Isso nos ajuda bastante. Antes de começar, gostaria de compartilhar uma mensagem especial com vocês. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Números 23, 19. Muito obrigado, pessoal. Que Deus abençoe a sua semana. Agora vamos ao vídeo. Fala, turma! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o dia e a semana de cada um de vocês. Vamos dar início a mais um panorama aqui de terça-feira. Vou dar um giro nesse mercado, dar a minha opinião sobre o mercado. Algumas expectativas de movimento aqui, mercado derreteu, né? E aí? Oportunidade de compra ou momento para ficar com o olhão aberto, hein? Bom, gostaria já de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal, também convidar você para participar do nosso grupo gratuito. Vou falar um pouquinho do Bitcoin, vou falar um pouquinho de Solana, vou ver o Ethereum, que eu também não abri ainda para ver. Vou vir com vocês aqui, tá? Ontem a gente já viu algumas coisas na live, né, de membros, mas o Ethereum acho que a gente não viu nem lá ontem. E ninguém pediu ele, né? Bom, Bitcoin ainda tá na região aqui de possível distribuição ou reacumulação, a gente vai saber depois, né? Mas basicamente ele tá fazendo aquele movimento do caixote ainda, que eu falei há uns dias atrás, quando ele tava, algumas semanas atrás já, né? Quando ele tava formando aqui, que parecia bastante uma parada preliminar, um clímax, um AR, um ST, um ST. Aqui pode ser considerado um ST ainda, né? Então ele fica dentro desse caixote aqui um pouco, até de fato mostrar o seu movimento. O que, na minha opinião, tem que ficar um pouco esperto, pessoal, é em relação ao que vir depois disso, tá? Eu tenho que ficar um pouco esperto o que vai vir depois disso. Ele ainda tá dentro desse caixote, então o mercado sim tende a ficar um tempo travado aqui, tá? Não sei até quando, mas por enquanto tá respeitando a expectativa de ficar travado aí. O ideal seria que ficasse um pouco mais dentro dessa região, porque existe algumas situações de altcoins que precisam subir ainda para fazer mais ou menos o movimento que eu expliquei para vocês no panorama de sábado. Para a gente depois ter a base do que o mercado vai aprontar, tá? Então o Bitcoin não dá muito para falar aqui. Estruturalmente, a gente tem mais um alvo na região dos 109, 110, né? Que é esse alvo aqui. Pode ser que o mercado queira tocar esse segundo alvo depois de sair dessa consolidação, mas é difícil dizer. Agora existe uma questão aqui, que é esse processo de acumulação mensal aqui. Esse processo de acumulação mensal, para mim, ele não tá de fato ativado, não. De fato, ele não fez o movimento nítido aqui para valer essa estrutura, essa acumulação mensal aqui, que é uma acumulação gigantesca, né? Agora, para mim, né? Eu não sou o dono do mercado. Agora, a galera perguntou, tem possibilidade do mercado subir mais do que antes dele recuar? Pessoal, no mercado existe possibilidade e sempre existe. É por isso que não existe 100% de acerto, porque o mercado ele pode fazer o que ele quiser, né? Agora, relacionado ao que eu falo para vocês, mesmo tendo uma pequena possibilidade de fazer certo movimento, eu não vou comprar por isso, entende? Mas com o meu dinheiro. O mercado em si, eu acredito que o mercado ele tende a fazer uma correção, porque a gente já sabe que o mercado tá esticando desde o 20 mil. Mas ele não corrigiu até agora. Pois é, o mercado tá dando corda. Aí depois, quando vai corrigir, que nem ontem na área de membros eu tava brincando, né? A hora que eu entrei na live, tava todo mundo desesperado. Teve moeda que a gente tava comprado que subiu 200, 300, tem XRP 400%, né? Eu acho, se eu não estiver falando besteira. Aí o mercado caiu 17%, a galera tava desesperada. Falou, pô, pessoal, o mercado subiu 400%, corrigiu 17%. O mercado tem que corrigir, velho. Tem que pegar a liquidez igual pegou ontem. Então, pessoal, uma hora ou outra, isso é inevitável, porque isso é o mercado. O mercado não vai subir infinitamente para sempre, nunca foi assim, não vai ser.
E também se ele te cair, quando cai, se não for acabar a moeda, ele não vai cair infinitamente até lá embaixo, né? Ou só se for acabar a moeda, como eu disse. Até gaguejei, enrosquei tudo aqui. Vocês entenderam, né? Então a correção do mercado é normal, porque a galera compra aqui embaixo, quer realizar lá em cima, né? Se ele não corrigisse, só voltando ao raciocínio, a galera perguntou se possibilidade, como eu citei, possibilidade sempre existe. O alvo de todo esse movimento macro mensal é os 170 mil, tá? É os 170, mas eu acredito que essa acumulação, ela ainda não foi concluída. Por exemplo, para mim, o que ela seria uma conclusão? Basicamente isso aqui. Aí, ou até menos que isso aqui. Mas isso aqui seria um movimento que estaria ativando o alvo da acumulação mensal. Isso para mim, certo? Quando o mercado fez esse rompimento dessa estrutura que eu já expliquei, aqui, para mim, ele diz que ele está pagando agora, né, o alvo da estrutura que começou aqui. Que daí é o 87, era o 87 e agora tem o 109, 110 que ele ainda não tocou. Isso é região, não importa de passar um pouquinho ou parar um pouquinho antes, tá, pessoal? É região. E o que eu falei, o que me preocupa é o que vem depois disso, em relação... Não me preocupa, na verdade, que se o mercado fizer o que eu tenho falado aí, que tem uma possibilidade, eu acho que para quem soubesse posicionar vai ser a melhor decisão da vida, né? Porque a outra pernada tem que ser a pernada mais forte de todas. Vou mostrar mais ou menos para vocês aqui o que eu já falei no panorama passado. Por exemplo, vamos começar do Solana aqui. Não, vou começar do Ethereum, porque o Ethereum dá para me explicar certinho isso daí. Vamos lá. O Ethereum é o seguinte. Ressalvas já no começo de eu começar a falar. Eu gosto muito do Ethereum. Se vocês lembrarem lá no passado, eu sempre disse que o Ethereum graficamente é muito melhor do que o Bitcoin. Porque o Ethereum ele quebra a estrutura, volta a testar. Então isso é chamado de movimentos de convicção, tá? O Ethereum, a estrutura do Ethereum, impulsão, retração, o mercado vem, faz o processo de mitigação. Os alvos dessa estrutura é 5.000, 6.000, 6.500 aqui, região, tá? Desse movimento, certo? Então suponhamos aqui que o Ethereum faça esse movimento e ele vai pagar essa estrutura igual o Bitcoin foi. Ó, faz esse grande pivô aqui, certo? E suponhamos que o Ethereum foi na região de 6.000 lá. Pagou o alvo. O que aconteceu aqui? O mercado acabou o movimento dessa estrutura, porque ele saiu e pagou o seu alvo lá. O mercado, então, ele tende a criar um novo movimento. Porque os robôs que comandam o mercadinho, chamados de HFT ou market makers do mercado, eles trabalham sobre frequência de mercado. Então, sim, quando os caras vão programar eles lá, eles vão desenhar um range lá, falar assim, ó, vocês vão comprar e vender do 0 ao 200, vai comprar, né? Vai vender do 400 ao 600. É isso que os robôs ficam fazendo. Então, eles também têm um range de negociação, tá? Uma frequência, isso chama. Quando o mercado paga os seus alvos, mesmo que ele manipule um pouco mais para cima, por exemplo, ele tende a criar um novo movimento. Como que é a criação desse novo movimento? Através de uma captura de liquidez. Essa captura de liquidez mais próxima, por enquanto, aonde que está do Ethereum? Em cima da zona de manipulação do 61.8. Lembre-se, eu só estou dando um exemplo. Não impede do Ethereum fazer um movimento de vir e fazer isso aqui. É só um exemplo para vocês entenderem, tá, pessoal? Se o mercado não criar nenhum movimento novo ou não criar nenhuma liquidez nova nessa região, por exemplo, porque ele pode muito bem subir aqui em cima e criar uma liquidez aqui para ele pegar depois. Certo? Mas ele não fez isso ainda. Então a gente está falando do movimento que já tem. O Ethereum volta até essa região, pega essa liquidez e aí o mercado vai fazer o quê? Vai criar um novo movimento. Certo? Deu para entender até aí. Essa pernada tende a ser a pernada mais forte de todas. Por quê? Porque o mercado pagou estruturalmente esse movimento e acabou ele. Então, quanto maior a pernada de impulsão e captura de liquidez que vem depois, por exemplo,
maior vai ser o seu alvo futuro, onde o mercado está abrindo uma nova estrutura aqui. Onde o mercado diz, o mercado depois volta, sim. Mas essa pernada vai impulsionar o mercado lá para cima, 10, 20 mil, dependendo de como for. Certo? Deu para entender? Então, basicamente, isso é o que eu acredito que pode acontecer, tá? Pessoal, você já sabe aí, né? Eu tenho compartilhado com vocês também, a galera de membros sabe muito mais, porque eu falo quase todos os dias lá, né? Antes do mercado fazer essa queda aí, a gente já estava realizando lucro de algumas moedas. Por quê? Porque está em regiões de alvo, tá? Regiões de alvo eu não estou comprando, eu tenho que realizar. Não estou saindo totalmente das moedas, estou realizando lucro, mas tem moedas que eu já compartilhei com vocês aqui também, que eu pretendo sair totalmente para buscar comprar igual esse movimento que é possível acontecer aqui, que eu expliquei. Mas não é que chegou o Ethereum, por exemplo. Eu não tenho o Ethereum, tá, pessoal? Porque ele não foi lá no 1.800 ainda. Se ele faz isso aqui, por exemplo, se eu tivesse... ele faz isso aqui, eu vou sair vendendo tudo? Não. Eu vou esperar um sinal que o mercado me deixe claro que ele... Ou pelo menos que ele faça uma armadilha mostrando que ele vai cair depois ele subir, entendeu? Que ele mostre alguma coisa de fato. Não vou sair vendendo tudo só porque ele tocou ali na região, porque sim, ele pode manipular mais para cima para depois voltar. Beleza? Não sei se deu para vocês entenderem o que eu quis explicar. Espero que sim. Bom, Solana. Ó, mesma coisa do Ethereum. Até daria para explicar em Solana aqui. Estruturalmente, o que a gente tem aqui de Solana? Impulsão, retração, impulsão. O mercado fez o processo de mitigação e agora? O mercado tende a pagar o seu alvo. Certo? Um processo normal dentro do mercado é que o mercado volte novamente, corrija suas falhas e depois ele vai pagar o seu alvo. Isso é um processo normal. Porém, o mercado fez um movimento um pouco diferente. Ele aparentemente mostra que ele está indo pagar os alvos da sua estrutura para futuramente o mercado criar um novo movimento. Então, aparentemente, é isso aqui que o mercado está mostrando que ele vai fazer. Aonde que é a liquidez mais próxima de Solana, por exemplo? Aqui. Nesse momento. Como eu citei, não impede de Solana criar uma liquidez aqui, no futuro, mas ela ainda não tem. Então, o que a gente tem é aqui. Em cima da zona de manipulação, que é o 50%, 61,8% e por aí vai. Então, se eu tivesse Solana, há um tempão que eu falei para vocês aqui, ó. Galera que tava comprada aqui, lembra? Falei assim, olha, pessoal, tem a chance dela subir acima de 210? Tem. O que eu faria? Não deixaria voltar abaixo de 210 com fechamento abaixo dessa região. Por quê? Porque se ela volta, ela indica que o movimento seria diferente do que eu desenhei em preto aqui para vocês, que ela poderia sim voltar daqui. Certo? Isso aqui que eu mostrei na tela para vocês é muito bom, pessoal. Eu sei que as pessoas às vezes não gostam, né? Mas isso aqui é muito bom. Por quê? Igual eu expliquei ontem. O que mudaria se a Solana fizesse isso aqui, por exemplo? Ó, vem aqui, faz isso aqui e ela faz isso aqui. Ao invés de lá pagar o alvo da estrutura. O que mudaria? Tempo. A galera ontem acertou na área de membros lá, hein? O que será que mudaria se fizesse esse tipo de movimento? O que mudaria, pessoal, é que se Solana faz a partir desse topo, esse movimento, por exemplo, essa estrutura que começou lá no $1, por exemplo, e parou aqui no 260, ela seria paga. Então, o Solana, por exemplo, chegaria aqui nos seus 400, por exemplo, 330, 400, mas aí acabaria o movimento. Então, ela teria que trabalhar novamente para buscar essa liquidez aqui embaixo, para aí sim iniciar um novo movimento. Agora, se o mercado faz o oposto, igual ele está mostrando que vai fazer, aqui ele já está pagando a estrutura. Então, quando o mercado volta para pegar essa liquidez, essa nova criação de movimento tende a ser a mais forte de todas. Tá? E é por isso que eu quero, dessa vez, vai ser minha quarta compra, eu acho, no mercado. Se acontecer, é claro, quero
Dessa vez eu quero subir com poucas moedas e com uma quantidade bem maior de capital nessas moedas. Tá? Então eu quero usar uma estratégia diferente das 3 vezes que eu fiz compra e já estou realizando as moedas. Beleza? Então é isso. Solana acredito que pode pagar os seus alvos lá em cima ainda. Pode ser que ela venha até um pouquinho mais para baixo, tá, pessoal? Ela deveria ter vindo, por sinal, tocar nesse Fair Valley Gap aqui, ó. Na região de 200. Não sei se vai vir agora, né? Mas pode ser que até venha. Seria normal se ela tocasse aqui para continuar subindo. Beleza? Caso aconteça. Mas eu acredito que tem uma boa chance dela pagar os alvos acima de 300 ali. E agora? Vamos lá. Vamos falar da DOT. Cara, DOT para mim vai subir aqui também, tá? Eu já tinha marcado para vocês lá um Breaker Block. Eu não sei se eu tinha comentado com vocês aqui no YouTube aberto, mas isso aqui é um padrão comprador. O mercado faz o seu zona de liquidez aqui, né? O seu topo duplo. E ele deixa um Breaker Block. Um Breaker Block, ou a troca de polaridade, como muitos conhecem por aí, só é validado na minha visão, ou só tem relevância na minha visão, quando o rompimento... Existe um contexto, é claro, né? E ele deixa o cara que a gente conhece como Fair Valley Gap. Então, aqui houve dinheiro de verdade no rompimento. E sim, isso aqui é um padrão de day trade de compra. O mercado vem, coloca lá, faz a zona de liquidez, toca no seu Breaker Block, que é o Fair Valley Gap, para possivelmente pagar o seu alvo da estrutura. Aonde que Polkadot provavelmente deve estar indo. Região aqui, tem que tratar o 14 como alvo, porque existe um Fair Valley Gap aqui, ó. Apesar de eu achar que ela vai passar dessa região, mas tem que tratar como alvo, tá? Mas eu acredito que tem uma boa chance dela chegar nessa região do 17 aqui. E aqui o que vai acontecer, para vocês entenderem? Aqui a mesma situação. O mercado, ó, estaria pagando o alvo da estrutura desse movimento, mesmo que passe um pouco ou manipule até nessas regiões, não tem problema nenhum, porque é região, tá? Desse movimento, o mercado vai ter que criar uma nova movimentação. Qual é a liquidez mais próxima de Polkadot? Sim, acredite, é esse fundo triplo. Para quem acompanha a carteira e está na área de membro, sabe que nós estamos comprados aqui na Polkadot aqui embaixo, né? Então ela é uma moeda que eu pretendo realizar totalmente. Mas igual eu falei para vocês agora há pouco, não quer dizer que ela vai chegar ali na região do 17, por exemplo, eu vou sair vendendo tudo. Não, eu vou ficar acompanhando o Bitcoin, a dominância, para que eu possa ali ter um parâmetro de movimento, tá? Porque sim, ela pode subir muito mais do que isso, beleza? Então é isso. Vamos lá, o que mais? XRP! Olha a minha alegria aí. Olha só que compra ruim, hein? Nossa, toma que é de uva. 400, deu muito mais de 400 da entrada. Sorte que eu deixei meu dinheiro em XRP e não no Bitcoin, hein? Demorou, mas foi, né, pessoal? Bom, cara, XRP é o que eu expliquei ontem. Mesma coisa aqui dos movimentos, ó. Impulsão, retração, acumulou por 2 anos e o mercado foi lá pagar seu alvo, né? Ainda falta um alvo que é a região de 3 e pouquinho aqui, 3,10, 3,20 é uma região. Pode ser sim que o mercado agora suba mais um pouco e é esse movimento que tem que tomar cuidado. Por quê? Quando o mercado paga o alvo, nada impede dele subir mais para manipular aqui para cima, mas acabou o movimento. Então, futuramente, o mercado também tende a voltar a buscar essa liquidez. Principalmente que lembre-se que os caras compraram aqui, junto com a gente, né? Ou nós com eles, 2 anos. Então, esses caras aqui, eles vão querer realizar um pouco pelo menos. E para eles realizar um pouco pelo menos, o que eles precisam? Dos atrasados comprando aqui. Ou o rompimento, por exemplo. Porque agora vai aparecer um monte de
analista falando para você que a XRP vai valer 1.500, 800, 1 milhão e por aí vai. Mas quando tava aqui no 0,40 não ia. É só quando sobe. É igual foi todas. A narrativa é quando sobe, não quando a moeda tá lá embaixo. Então você tem que tomar cuidado e ter relação ao barato e caro. Eu gosto muito da XRP, eu já falei para vocês muito dela aqui. Acredito que ela pode subir muito ao longo prazo. Mas mesmo assim, comprar agora numa pernada de impulsão, eu não compraria não, tá? Eu aguardaria por um futuro para comprar, montar uma posição talvez, mesmo que ela suba mais aqui, eu teria paciência para comprar depois, belezinha? E é isso. Vou falar da Link, também, né, minha maior posição subindo, não é segredo para ninguém. Muito meus parabéns, né? Tem uma análise que eu postei aqui para vocês quando ela tava aqui em cima, que eu desenhei o movimento aí, praticamente exatamente o que ela fez, né? Quase, praticamente exatamente. Falei, nem era isso que eu ia falar. Bem parecido com a minha expectativa de movimento, né? Desde que ela tocasse na região de 8,60. E agora? Acredito que Link, onde eu quero fazer uns carregos aqui próximo a essas regiões, gostaria muito que ela fosse até o 34, é isso que eu tô de olho, tá? Gostaria muito mesmo que ela fosse até essa região. É isso que eu espero dela. Pessoal que sempre pergunta, a longo prazo você acha que Link vai para onde? Cara, ao longo prazo é difícil de falar onde que a gente pode ir, porque o mercado ele pode criar novos movimentos, né, até lá, para deixar alvos maiores ou até menores. Então é difícil falar isso. Agora, estruturalmente, nós temos movimentos aqui que a Link ela pode ultrapassar $100 para ser bem otimista. Para ser bem otimista, ela pode ultrapassar os $100. Mas eu acho, pessoal, só para terminar isso, que o movimento será parcial. Se vocês pegarem os vídeos aqui do canal lá de trás, por exemplo, eu já falava isso antes do mercado subir, quando o mercado estava nessa primeira pernada aqui, ó, que a gente comprou e a gente realizou, por exemplo. Porque eu já imaginava, ou eu tinha expectativa, eu poderia estar errado? Claro que sim. Mas eu achava, né, na época, e o que o mercado tá mostrando agora, que o mercado faria movimentos parciais. Faz o alvo, depois volta de novo, e depois sim vai pegar impulso para romper o topo. Eu ainda acredito que na maioria das moedas grandes aí vai acontecer isso, tá? Não vai acontecer isso nas moedas que são novas, que a gente tá fazendo aí estrutura ainda, subindo mais. Claro que não vai porque elas não têm uma estrutura. E é isso que vocês também têm que ficar espertos, tá? Em relação ao movimento. Então, já vou explicar disso para vocês numa outra moeda aqui, que é mais ou menos um aviso para vocês tomarem cuidado também. Então é isso. Link, eu gostaria muito que ela fosse pelo menos até no 34 aqui. Será uma bela movimentação, tá? Vale a pena comprar Link pro longo prazo agora? Cara, igual eu expliquei na área de membros. Quando você se trata de um mercado entre mínima e máxima histórica, você tá na cara do gol para comprar Link ainda no que a gente chama de zona de desconto. Porque você ainda está comprando abaixo dos 50%. Certo? Só que o que muda? Que a sua visão aqui é lá para o longo prazo. Tentando buscar esses 80, 100 dólares aí que eu acabei de falar. Certo? E qual é a diferença? A diferença é que quem comprou lá no 8,60 e buscar os 100 dólares, por exemplo, se chegar, o cara vai ganhar 1.065%. E a pessoa que comprar agora vai ter uma rentabilidade de 327. Então essa é a diferença e é por isso que a gente busca pagar o mais barato possível e aguarda sim o movimento tocar em certas regiões. É por isso sim que a gente, quando vai formar um DCA, não um DCI, a gente tenta comprar ou puxar o preço médio para as zonas corretas, não acordar meia-noite e comprar a moeda. Porque se você compra toda vez no mesmo lugar e você tem um preço médio ruim, você ganha muito menos do que deveria. Certo? Então, basicamente é isso. E aqui vai um aviso para vocês do YouTube aberto, porque na área de membros eu falo bastante sobre isso. Nós estamos aqui falando da Agito. Então, essa moeda, ela tende a subir, não quer dizer que vai, mas ela tende a fazer um movimento de alta aqui, que basicamente seria para criar uma estrutura sobre o que eu acabei de falar ali do movimento de moedas
Porque eu falei, olha, o movimento vai ser parcial, mas claro que moedas novas não, porque o mercado está criando um novo movimento. Então, igual eu expliquei das moedas, o que a gente tem? Impulsão, o mercado retrai, vai criar um movimento. Fez o seu pivô de alta. Fez o pivô de alta, o mercado tende a fazer o quê? Processo de mitigação. Para ele ativar essa estrutura formada. É assim o mercado. E aí, um detalhe bem importante para vocês. Vocês estão vendo que eu pintei aqui de cinza um cara que é chamado de gap de abertura. Em 95% das vezes ou mais, o mercado vem fechar esse cara. Então, se você está comprado em Gito, fiquem espertos em relação para vocês realizarem ou pelo menos tirar seu risco da operação. A questão, quando o mercado faz esse tipo de movimento, que a galera pergunta bastante, nós não temos um parâmetro aonde o mercado pode chegar caso ele faça isso aqui, por exemplo. A não ser chute. Ah, eu tô chutando que a Gito vai passar o Bitcoin, igual você vê bastante por aí. E aí beleza, eu concordo, o cara tá chutando, que ela vai pra não sei na onde. E, né? Agora, estruturalmente não. Como que a gente tem uma base? Justamente em forma do pivô. O mercado quebrou a estrutura, voltou a testar, você tem uma base onde o mercado pode chegar pela estrutura, pelo tamanho da pernada de impulsão e por aí vai. Quando o mercado está criando esse movimento igual supostamente a Gito pode fazer, nós não temos o parâmetro onde ela pode parar. Quanto maior for essa pernada, maior vai ser o seu alvo futuro. Por exemplo, tá vendo que aqui ficou uma zona de liquidez? Tá vendo que todo mundo tá vendo aqui que é um suporte. Chamados isso aqui de equal lows. Fundo duplo, basicamente. Então vamos lá, o mercado subiu aqui, fez um movimento, fez lá o seu pivô de alta, deixou a manipulação do mercado aqui, o suporte. Qual é a liquidez mais próxima? Antes do gap. O mercado fez lá um boss, break of structure. O mercado vai voltar a buscar, toca no gap e aí impulsiona. Basicamente é isso daí. Certo? Então tomem bastante cuidado. Para que depois vocês não falar, não vai voltar, não realizar, ou pelo menos não tirar o seu risco, para vocês não ficarem presos e devolver 200%, 300% aí na mesa. Belezinha? Então é isso. Um ótimo dia a todos vocês. Uma ótima semana a todos vocês. Que Deus abençoe. Muito obrigado para todos, né, que participam aí sempre. Quem puder deixar seu like para apoiar o canal. Fiquem com Deus. Fui!